Olá, nossa conversa com o pastor. Jeremias 23:1 declara: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do pasto, diz o Senhor. A pergunta que chegou é de uma moça e fez com que eu gravasse esse tópico específico para respondê-la. Estou me preparando para tratar sobre o catolicismo apostólico romano, mas decidi dar essa resposta aqui, tendo em vista a necessidade do tempo. Ela se diz extremamente preocupada com o fato de que o seu pastor não visita, prega muito mal, e ela também diz no e-mail que gostaria muito que seu pastor usasse os símbolos de fé do Westminster, fosse reformado. Ela declara também no e-mail que tem a impressão que ele não visita, que ele não estuda, não comparece na semana na igreja. E ela diz que muitas vezes ele passa o dia todo em casa. Como ajudá-la é a pergunta que ela me enviou. O que eu faço para mudar esse cenário, tendo em vista que ele é pastor da igreja? Olha, a primeira coisa que você deve fazer é orar por ele. Ore pelo seu pastor e, se possível, ore com o seu pastor. Às vezes os pastores sentem desânimo no ministério pastoral. É uma profissão solitária. Em geral, ele não pode compartilhar com a sua esposa e amigos aquilo que vem a ele no ministério, no máximo com os presbíteros no conselho da igreja. A maioria dos pastores tem dificuldade de estabelecer um bom relacionamento no conselho ou dividir a carga pastoral com o conselho. Então você também deve orar para que ele seja amigo dos presbíteros e do seu conselho, dos diáconos oficiais. Você deve orar para que o conselho assuma a tarefa de pastorear a igreja também. Presenteie o seu pastor com bons livros reformados de boa qualidade. Há boas editoras que têm bom material, a editora Cultura Cristã, da Igreja Presbiteriana do Brasil, a editora Monergismo, a editora Fiel e outras editoras de material reformado que você pode presentear ao seu pastor, incitando ele ao estudo. Também tente chamar os presbíteros para uma conversa, informando-os que o sentimento que você tem é que seu pastor não tem dado atenção devida à igreja. É dever dos presbíteros estarem verificando se o pastor tem acompanhado os crentes, dando auxílio, ensino e instrução bíblica, desenvolvendo a igreja e fazendo com que ela cresça, ao mesmo tempo que ele mesmo cresce no estudo da palavra, preparando os sermões, o estudo bíblico e outras atividades que são concernentes ao pastorado. Ajude também informando ao pastor quando houver necessidades na igreja. Isso chama-se ministério de misericórdia. Às vezes não chega ao pastor o conhecimento de irmãos enfermos, doentes, cansados na caminhada cristã. Você pode ser uma auxiliadora do seu pastor, informando a ele e aos presbíteros que há irmãos enfermos, afastados ou fracos na fé. Daí a nossa Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil declara que quando ele é informado dessas situações, ele está obrigado a visitar, tratar e acompanhar esses irmãos. Caso o seu pastor continue levando uma vida que, a exemplo do que declara Jeremias 23:1, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor, você deve então agora procurar os presbíteros do conselho, consultando se na próxima eleição não há possibilidade de indicação de outros nomes para o pastorado. Há bons pastores por aí. Há pastores ruins também. Eu reconheço pessoas que entraram no ofício sem terem ofício, sem amarem a Igreja de Cristo. Há pastores que estão procurando por igrejas bem localizadas, bons salários pastorais, comodidades. E com isso eles deixam de amar a igreja local por causa dos sonhos pessoais que têm. O pastor não deve ter como prioridade a sua vida pessoal.
Deve ser a Igreja de Cristo que ele deve amar, que ele deve buscar com êxito, crescimento e aprimoramento dos crentes na palavra e no conhecimento de Cristo Jesus. Então eu começaria orando pelo pastor e com o pastor, me dispondo a trabalhar junto com ele o conselho, procurando aqueles que estão em necessidade, orientando que busquem o conselho, o pastor da igreja. Em cada presbítero da igreja há aconselhamento e orientação bíblica. Que Deus abençoe, que seu pastor possa crescer na graça e servir o povo de Deus na localidade onde ele está. Deus abençoe ricamente.